Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Queridos, hoje é dia do Senhor, temos o privilégio de ouvir a palavra do nosso Deus, no dia que nós celebramos também a ressurreição de Cristo, e logo mais participaremos da ceia. Por esta razão, as crianças permanecem conosco aqui no templo, os pais têm liberdade de pegar ali o papel, ali fora, tem um papel para incentivar o seu filho, inclusive, a fazer anotações acerca dos sermões, tá bom? Quero, além de saudá-los, convidá-los a abrirem a palavra de Deus em João capítulo 20. João 20. Evangelho segundo o relato de João, capítulo 20. Queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência comigo, se me ver parar demais, eu estou com a coluna meio travada hoje. Reza a lenda que foi o meu batismo lá no acampamento PJ, né? É especulação, com certeza. Então, João, capítulo 20, meu tema é o impacto da ressurreição de Jesus. O impacto da ressurreição de Jesus. Nós vamos ver hoje o quanto esta ressurreição é relevante para nós. Ela é consoladora, confortadora e confrontadora também, né? Esse texto, irmãos, é um texto grande, eu não vou ler todo o texto. Confesso que a vontade do fundo do meu coração era ir verso a verso aqui trabalhando, mas eu queria que você lesse comigo apenas alguns versos do capítulo 20, começando do versículo 1 do capítulo 20. Diz assim a infalível palavra de Deus: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Leia comigo ainda o versículo de número 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu, e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Amém. Na medida que for expondo, vou selecionar outros versos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos pela ressurreição de Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, porque ele não foi derrotado pela morte. Ele ressuscitou. E um dia ele virá nos buscar para morarmos com ele eternamente na glória. Abençoa-nos com a compreensão da tua lei, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos acostumados, irmãos, a combater pensamentos errados acerca da Páscoa. Mas, infelizmente, às vezes somente um aspecto da Páscoa, às vezes ele é combatido. Por exemplo, o aspecto de que Jesus, ou na Páscoa, nós não comemoramos o ovo de Páscoa, o coelho. Nós sempre temos esse cuidado de dizer para os nossos filhos que isso não é a nossa Páscoa, filho. Não é exatamente isso aqui que Deus quer que nós comemoremos nesse momento, ou que nós celebremos todo domingo da ressurreição de Cristo Jesus. Então esse é um cuidado importante, é válido, é necessário nos nossos dias. Entretanto, há um segundo aspecto que diz respeito à Páscoa, e mais particularmente à ressurreição de Cristo Jesus, é que nós às vezes não estamos olhando para ele e não consideramos esse aspecto, que é o aspecto de que a ressurreição de Cristo, ela é consoladora, ela é confrontadora, né? Ela tira a gente da incredulidade, ela arranca o choro do nosso olhar, ela nos consola, ela nos conforta. Então, esse é um aspecto, às vezes, não tanto quanto tocado, muito embora, obviamente, ele seja, sim, pregado. Mas, quando chega na Páscoa, ele diz: olha, não é coelho, filho, não é o ovo de Páscoa, não é chocolate, não são presentes, como a gente faz no Natal também.
Agora, há um aspecto muito mais holístico, muito mais amplo da ressurreição, que aqui em João é simplesmente extraordinário. Ele começa falando do dia em que Cristo ressuscitou, e ele vai descrevendo, narrando ali, através de histórias fantásticas, o que a ressurreição de Cristo faz na vida de diversas pessoas. O que a ressurreição de Cristo faz na vida de Maria de Magdala, Maria Madalena, o que a ressurreição de Cristo faz na vida dos discípulos de maneira geral, o que a ressurreição de Cristo faz na vida de Tomé, o incrédulo, e o que a ressurreição de Cristo faz na vida de Pedro, aquele que traiu o Senhor Jesus Cristo. O ponto é, a ressurreição de Cristo, ela é impactante, e ela impacta vários setores da nossa vida. Tem muito mais coisa, como disse João no final desse capítulo, que Cristo fez. Mas o que é necessário, o que é suficiente para consolar o meu coração, para confortar você e a mim, para confrontar o nosso pecado, para acabar com a nossa incredulidade, foi revelado na Escritura. Muito mais milagres Cristo realmente realizou. Entretanto, o que nós temos aqui, irmãos, é suficiente e é necessário. O é necessário e é absolutamente suficiente. Então, vejamos, antes de entrar aí nessas aplicabilidades, como eu disse, eu não vou expor verso a verso, mas eu quero pegar a essência de cada porção dessa que está diante dos nossos olhos no capítulo 20. A primeira porção vai do verso 1 até o verso de número 10, quando o Senhor Jesus Cristo, ou quando é dito que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. A ideia é, no primeiro dia da semana foi-se ao sepulcro e não o encontrou, ou seja, ele ressuscitou do jeito que ele tinha prometido. Veja comigo novamente o versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Maria Madalena foi ao sepulcro, diz aqui o texto, e isso aqui não vai contra a ordem da criação, Cristo ter aparecido, ou uma testemunha, ser esta mulher aqui, chegar no sepulcro, e ver a pedra revolvida. Isso só mostra que a graça abarca a todos, homens e mulheres, crianças, todos indistintamente. Você vê o quanto a Escritura realmente ela é inclusiva, dentro dos princípios de inclusão dela mesma. Maria Madalena que aparece ali, e diz que isso foi no primeiro dia da semana. Essa informação é muito importante, porque ela é muito atacada, porque a expressão lá no original, é o dia entre sábados, ou no dia imediatamente aos sábados, que é ao sábado, que alguns vão interpretar mal, vai dizer, não era domingo, não era o primeiro dia da semana. Era o primeiro dia da semana sim, que é o dia imediatamente ao sábado, ou o 8º dia, como vai ser descrito mais na frente. E por que é importante olhar como sendo o primeiro dia da semana? Porque aqui é o início de uma nova vida, tudo está recomeçando aqui. Isso aqui vai impactar o universo. É a descrição que é feita em Mateus, com a ressurreição de Cristo, os mortos saem dos seus sepulcros, ele venceu a morte, é o início de uma nova vida, não há mais poder na morte contra o Filho de Deus, ele venceu a morte no primeiro dia da semana. Isso aqui é profundamente instrutivo, não somente por conta disso, só citar o dia primeiro, ou o primeiro dia da semana, e essa é a razão pela qual a igreja cristã se reúne no primeiro dia da semana, mas olhar as promessas que tipificavam a vinda de Cristo desde o Antigo Testamento. Você vê Moisés dizendo isso, que o tabernáculo era para ser levantado no primeiro dia da semana. E Cristo Jesus, aqui no capítulo 2, vai dizer o seguinte: eu vou destruir o templo e em 3 dias eu vou reedificar. Isso acontece no primeiro dia da semana. É o início de um novo tabernáculo, é o início de uma nova vida, é um novo templo em Cristo Jesus, nele nós adoramos. Isso se deu de madrugada. E essas expressões, irmãos, elas não são colocadas ao léu. Obviamente nós não podemos interpretar como a Escritura, como a escola de Alexandria, que é alegoricamente, mas tipologicamente isso é permitido. Os reformadores gostavam muito, os puritanos também, de olhar que as informações não são colocadas aleatoriamente. Depois da noite vem então a ressurreição. Daí você entende a Escritura quando diz que depois do choro a alegria vem ao amanhecer. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, dando início a uma nova vida. É um novo tabernáculo, é uma nova realidade. Isso já impacta de cara aqui algumas pessoas. Veja comigo o versículo 8, Versículo 8 diz o seguinte: então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro,
e viu e creu. Viu e creu. Viu agora, ou creu agora. Ainda não tinha de fato crido. Mas quando ele olhou e viu que não estava lá, e o texto é claro em dizer no versículo de número 9: pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário, que disse o seguinte, né, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Que impacto extraordinário. Aqueles homens que andavam com Jesus, que receberam a promessa da boca do próprio Cristo, ainda não acreditaram. Quando eles chegaram lá e viram lençóis vazios. Essas figuras são importantes. Lembra de Lázaro? Tira as ataduras. Ele não precisa mais disso. Cristo Jesus está sem lenço, sem lençol. Tira disso. Ele não está morto. Ele ressuscitou. É o início de uma nova vida. Agora a pergunta é: como esse início ele impacta a minha vida e a sua? Eu quero dar aqui alguns exemplos do próprio texto. E o primeiro exemplo é de Maria de Magdala, né? Daquela aldeia lá, Maria de Madalena, da qual saíram 7 demônios. Você pode conferir isso lá em Lucas, capítulo 8. A maioria dos exemplos aqui, se não todos, né, pode ter exceção, há discordância entre os comentaristas, né, principalmente com relação a Tomé, a maioria que já foi convertido. Mas precisa ainda ser tocado de maneira especial com relação a algumas áreas da sua vida. Ainda precisava ser consolado, confrontado com relação à sua credulidade em Cristo Jesus. Irmão, isso aqui é muito instrutivo, porque eu e você já fomos salvos. E às vezes a gente acha que a Escritura ela só serve para salvar, né? E ela não é suficiente para consolar, para tirar a incredulidade, para tirar da angústia. E diz aqui o texto que aquela Maria de Magdala, aquela que realmente era daquela cidade onde era propícia ali a prostituição, mas que fora salva pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Olha o que é dito aqui, por favor. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Ela estava profundamente triste. Irmãos, perceba o quanto a tristeza pode ofuscar. Perceba o quanto a tristeza pode ofuscar a realidade da ressurreição. Ah, pastor, eu creio na ressurreição. Interessante, quando a gente passa por uma tristeza, que a gente perde um ente querido, que a gente perdeu um emprego, que alguém feriu a gente perde essa esperança, a gente fica cego com relação à grande esperança que vem da ressurreição. E foi isso que aconteceu. Aquela mulher começa a chorar. E olha que o texto dá mais detalhes ainda para nós. Quando é dito no versículo 13, né, que pessoas ali, ou apareceram anjos ali. Cristo Jesus realmente ele é um ser celestial, e ali tem anjos no lugar onde ele ressuscitou. Versículo 12: e viu 2 anjos vestidos de branco. Isso nem assustou ela, né? Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro à outra. Então eles lhe perguntaram: mulher, você está chorando por quê? Por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor, não sei onde puseram. Ela não respondeu. Ele ressuscitou. Ela disse: levaram meu mestre, roubaram seu corpo. Quantas vezes, irmãos, o choro ofusca o meu entendimento da ressurreição? Quantas vezes a tristeza arranca a minha e a sua esperança? A tristeza é muito grande, que não nos deixa acreditar que Ele ressuscitou. Isso ofusca de tal maneira que, por mais que você diga, olha, existe a ressurreição, e a pessoa ela começa a chorar, e obviamente o choro é próprio, irmão, de quem sofre. Não é pecado sofrer o luto, né? Mas é pecado sofrer demasiadamente, como se não existisse esperança depois da morte. Ela diz então: levaram. Ela não diz assim, ele ressuscitou. Ela diz: levaram meu Senhor, tiraram ele, roubaram seu corpo. Aí, versículo 14 diz o seguinte: tendo dito isto, voltando-se para trás, e viu Jesus, né? Depois eu vou voltar aqui só um pouquinho, disse: porque levaram o meu Senhor. Aí o versículo 14: tendo visto isto, voltou-se para trás
e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Veja o tamanho da tristeza. Ela viu o próprio Cristo diante dos seus olhos, ressurreto. Ela viu Jesus que tinha ressuscitado. Ela não acreditou. E mais, ela até chega a confundi-lo. Versículo de número 15. Perguntou-lhes Jesus: mulher, agora o próprio Cristo pergunta: por que você está chorando? Por que choras? Ele não chama ela ali de Maria de Magdala, né? Maria Madalena. Ele diz o seguinte: mulher, por que você está chorando? Qual é a tua dor? Qual é o teu sofrimento? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirar-te, dize-me onde o puseste, e eu vou buscá-lo, eu o levarei. Ela confundiu Cristo. Ele pode até ser um coveiro, mas ele não pode ser aquele que ressuscitou. As suas lágrimas cobrirão a sua esperança. A sua tristeza não lhe fez acreditar na ressurreição. Mas veja, irmãos, que evangelho lindo é esse aqui. Versículo de número 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ele não chama mais Maria Madalena. Ele disse Maria. E o significado de Maria é muito exaltada. E obviamente não é uma adoração nem a ela, nem a Maria, que foi mãe de Cristo, a portadora de Cristo aqui. De jeito nenhum. A ideia é: todos nós seremos exaltados. Mas ele não chama mais pelo seu pecado ou pela cidade na qual ela vivia. Mas ele diz o seguinte: Maria. Agora ela responde, ela voltando-se, lhe disse, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. O que a ressurreição faz? Transforma a tristeza em credulidade. Jesus ressuscita e diz: mulher, sou eu. Ela diz: oh, meu mestre, Raboni, mestre. Deixa eu lhe perguntar, qual é o seu choro? Qual é a sua tristeza que a ressurreição de Cristo não possa te consolar? Qual o tamanho do teu sofrimento que a ressurreição de Jesus não possa trazer alento à tua alma? Qual é o tamanho da tua dor que Cristo ainda hoje não possa sarar, a ponto de você dizer: mestre, o Senhor ressuscitou, eu creio. Não há nada, irmãos, não há sofrimento desse mundo que Cristo Jesus não possa consolar. Mas também eu quero dizer, o único que pode trazer consolo para a sua alma, o único, vou repetir, é Jesus. Nós hoje vivemos numa época que se criam vários instrumentos, é isso, aquilo, outro. E a palavra de Deus: vá até Jesus. Entenda o evangelho, irmão. Isso aqui é suficiente para mim, para você. O que você precisa é crer e dizer: mestre, tu consolas. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas. Versículo 18. Então saiu, é o narrador que diz isso, né? Então saiu Maria Madalena, para você saber quem de fato, a quem ele está se referindo. Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas palavras. Se tornou uma testemunha. É isso que Deus faz: pega o incrédulo e se transforma numa testemunha. Aquela pessoa que está dizendo: pastor, eu não vou sair disso, eu vou sofrer, não tem como eu sair. Deus tira a pessoa do buraco e ainda diz o seguinte: agora você vai lá e testemunha, fala de mim agora. Segundo relato, deixa eu correr aqui, versículo de número 19. Agora, não somente Cristo, ele consola, a ressurreição de Cristo, o impacto dela é relevante na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da dor, mas também na hora do medo. Veja comigo o versículo 18. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, mais uma vez a expressão, né? O dia imediatamente ao sábado, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Aí o texto, o narrador faz questão de dizer, é João que diz isso, que estava participando do acontecimento. Ele diz o seguinte: com medo dos judeus. Então os discípulos estavam trancados, com medo dos judeus. Se mataram a Jesus, vão matá-los também. Se perseguiram a Cristo, vão perseguir também o próprio Cristo. Mostrou isso, vão persegui-los também. Então eles se trancam
E aqui há uma informação que às vezes é tanto quanto exagerada, né? Eu acredito que não é essa a ênfase de João, mas é dito aqui, né? Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes. Alguns vão dizer, Cristo atravessou a parede e tal. Pode ter acontecido isso, eu não duvido, obviamente, não é a ênfase do texto. A ênfase do texto é o que vai ser dito agora. Cristo Jesus aparece no meio deles. Aqueles que estavam morrendo de medo, com medo dos judeus, da perseguição. Se mataram o meu Senhor, vão me matar também. Se perseguiram o meu Senhor, vão me perseguir também. Aí de repente Cristo disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Irmãos, para os discípulos que estão morrendo de medo da guerra que estão enfrentando, por servirem a Cristo, Jesus diz: paz seja convosco. Interessante observar que Jesus não chega lá e diz o seguinte: muito bem, seu traidor, muito bem, fugiram, né? Então todo mundo aqui com medo, né? Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer com vocês. Não, irmãos. Jesus chega e diz o seguinte: paz seja convosco. Isso aqui é muito importante, que Cristo é o nosso sumo sacerdote, apontado, tipificado no Antigo Testamento por muitas figuras do Antigo Testamento, inclusive pelo sumo sacerdote, né? Que levantava a mão e ali impetrava a bênção araônica, que dizia que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E agora é o sumo sacerdote por excelência, que vê o bando de pecadores que tinha traído ele, bando de medrosos, e Cristo chega para ele e diz o seguinte: paz. Paz. Pergunto para você, qual é o seu medo que a ressurreição de Cristo não possa arrancar? Pastor, eu tenho medo por causa do meu pecado. E é verdade, o pecado traz medo. Foi isso que Adão disse: tive medo e me escondi. O pecado traz medo, mas Cristo traz paz entre Deus e você. Aqueles devedores, traidores do Redentor, a Cristo chega para ele e diz: paz seja convosco. Irmãos, não há pecado que você tenha cometido que Cristo Jesus não possa trazer paz entre você e Deus. Sabe por quê? Porque aqui não é a paz barata, aqui é a paz que excede todo o entendimento. Tem gente que muitas vezes está sem conseguir dormir, né? Sem paz, sem tranquilidade, não consegue mais encostar a cabeça no travesseiro, não tem mais sossego, seja por uma questão de dívida, seja por uma questão de pecado, porque se tem uma coisa que tira o sossego nosso, do crente, é o pecado, né? O pecado não deixa a gente dormir direito. E às vezes a gente pensa sempre em uma doença, em um outro problema, nunca a gente pensa assim: não, isso aqui pode ser um pecado. Interessante que nem considerar, né, que pode ser um pecado. Aqui eu não estou dizendo que é sempre um pecado, eu estou dizendo que pode ser um pecado. E a gente não considera essa possibilidade. E esses homens, com medo, trancado, Cristo chega para ele e diz: paz seja convosco. Versículo 20 diz o seguinte: e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Pelo que tudo indica, Tomé não está aqui, né? Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Sumo sacerdote impetrando a paz. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Cristo Jesus curou Maria Madalena do seu choro, da sua angústia, do seu sofrimento, e ela foi testemunhar de Cristo. Os discípulos são curados do seu temor, do seu medo, e Cristo diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, para que sejam minhas testemunhas. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Testemunhando a ressurreição de Cristo. O que eu e você precisamos fazer lá fora, ao sair daqui? Testemunhar a ressurreição de Cristo. E é por essa razão que aqui no que nós temos, o que os comentaristas chamam de um protótipo do Pentecostes. Veja comigo o versículo 23. E se alguns perdoares, vou voltar aqui um pouquinho, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse, ou disse-lhes:
recebei o Espírito Santo. E Cristo soprou neles o Espírito, um protótipo realmente aqui do Pentecostes, momento em que eles receberiam o Espírito Santo, seriam testemunhas. É isso que Cristo está pedindo. O que eu faço e aqui é uma teologia importante, né? Em momento oportuno a gente pode destrinchar isso aqui melhor, mas da processão do Espírito Santo, não somente do Pai, mas e do Filho. O Filho sopra o Espírito e diz: agora vocês vão ser minhas testemunhas. E mais, ele diz, o outro versículo muito mal interpretado, versículo 23: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se lhes retiverdes, são retidos. Aqui alguns acham que os discípulos são quem vão perdoar, porque você chega então, trazendo para os nossos dias, você chega no gabinete do pastor Marco Antônio e vai dizer o seguinte: pastor, eu pequei assim, assim, assado. Ele vai dizer: faça isso assim, assim, assado, e você vai ter o perdão. Pronto, está perdoado. Não mesmo. Na verdade, essa é a pregação do Evangelho, que quem crê está perdoado. E esta pregação foi feita pelos apóstolos, que tinham as chaves. A ideia das chaves é a pregação. Pela pregação, quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Irmãos, Cristo Jesus ressurreto, Ele consola o amargurado, o angustiado. Cristo ressurreto, Ele dá coragem aos medrosos. Mas terceiro, o Cristo ressurreto, Ele tira a incredulidade do incrédulo. Versículo 24, por favor. Ora, Tomé, um dos 12, e aí fica claro que ele era um dos 12, possivelmente não estava ali atrás, um dos 12, chamado Dídimo. O nome dele em hebraico é Tomé, em grego é Dídimo. Isso aparece também lá no capítulo 11, quando Cristo vai curar Lázaro. É dito que Cristo vai curar, e Tomé diz o quê? Vamos com ele, vamos lá, não para ressuscitar, na verdade. Ele diz o seguinte: vamos para morrer com ele. Ainda não acreditava veemente na ressurreição, né? Certamente na minha opinião, acredito que ele já tinha assim, fé em Cristo Jesus, precisava ser burilado, trabalhado como os demais. Aqui foram também. Alguns vão discordar de jeito nenhum, ele é convertido exatamente aqui, tá bom? Exatamente aqui. E aí, então, obviamente, você tem gente boa dos dois lados. É sempre muito difícil a gente tomar um desses lados. Então, para ser honesto, estão apresentados os dois. E aí é dito o seguinte: chamado Dídimo não estava com eles quando veio Jesus. Aí o versículo de número 25: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu. Veja esse Dídimo incrédulo. Olha o que ele diz aí: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo. Veja a incredulidade dele: mas eu preciso ver. Mas não somente eu preciso ver, mas eu preciso tocar. Se eu não tocar, eu não acredito. O homem era incrédulo demais. Há uma discussão dentro do ramo apologético, né? Há um lado que é chamado evidencialista, né? Que muito embora não chegue a esse extremo aqui, para acreditar nas muitas operações do Deus eterno e imutável, eles acreditam que isso tudo vem através de evidências. São evidências que são dadas. Eu preciso provar. Foi nesse sentido que você viu Tomás de Aquino fazer as famosas 5 vias de prova da existência de Deus. Foi baseado nisso que Anselmo da Cantuária, né, desenvolveu um argumento chamado argumento ontológico: Deus é o ser acerca do qual não se pode conceber nada maior. Ele disse: está vendo? Vou provar para você, sem Bíblia, que Deus existe. Deus é o ser acerca do qual não se pode conceber nada maior. Pensa em algo grande. Agora pensa em algo maior ainda. Quando você chegar ao limite, isso aí é Deus. Deus é o ser acerca do qual não se pode conceber nada maior. É chamado argumento ontológico, argumento do ser de Deus. Irmãos, eu não estou discordando do argumento. Agora, veja bem. Esse argumento pode sim ser um sinal de incredulidade. Primeiro, que eu jamais posso fazer isso. Sem a Bíblia, eu te provo que Deus existe. Não, irmãos. Nós somos o povo da Escritura. Tudo nosso vem daqui. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. As evidências estão aí para provar que a Escritura está correta. Mas eu não venho de fora para dentro. É aquilo que os escolásticos chamavam de fides queris intellectum, né? Que a fé em busca da compreensão. Primeiro eu creio, depois eu entendo. E não primeiro eu entendo, depois eu creio. Não, eu creio
para que eu possa entender, como dizia Agostinho de Hipona. Eu creio. Aqui é o contrário. Esse evidencialista exagerado aqui, né, Tomé, ele disse: se eu não ver, se eu não puser os dedos ali, né, os sinais dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado lá ferido, de modo algum acreditarei. Aí o versículo de número 26 diz assim, versículo 26: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estava lá, então, Tomé novamente. Passado 8 dias, né, o 8º dia, realmente o primeiro dia da semana. Isso é importante para nós. É por essa razão que a igreja entendeu rápido que o dia do Senhor é o primeiro dia da semana, né, porque essa expressão, o dia imediatamente ao sábado, ele tem ressuscitado, ele tem iniciado o tabernáculo no primeiro dia da semana, ele aparecer aos discípulos no primeiro dia da semana. Isso tudo fez com que a igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, dizer que a igreja estava lá reunida no primeiro dia da semana. Isso é evidência escriturística. Você tem isso também em João, dizendo que na ilha de Patmos ele estava lá no dia do Senhor, não usa mais a expressão Shabá. E também, quando você vai para a história da igreja, né, você tem várias evidências de como os homens de Deus ali, depois do período apostólico, né, a gente chama de a igreja antiga, na sua segunda fase, chamada igreja católica, né, que não é a igreja católica de hoje, mas a igreja cristã naquele período. Esse segundo, você tem várias evidências. Por exemplo, você tem Inácio de Antioquia falando que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Você tem o Didaquê, um documento do segundo século, dizendo que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, tudo antes de Constantino. Você tem a Justino Marte, em uma das suas obras chamada Primeira Apologia, dizendo que a igreja se reunia no dia do Deus Sol, que era o domingo, né? Ele não estava dizendo que ia adorar o Deus Sol, mas a igreja se reunia no dia do Deus Sol, que era o domingo, o primeiro dia da semana. Então você tem evidências escriturísticas e tem fora da escritura também, que a igreja se reunia ali. Mas sobretudo você tem escritura. Aí então estava reunido lá, estava lá Tomé novamente com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, mais uma vez, paz seja convosco. Mas aí, irmão, o versículo 27 diz o seguinte: e logo disse a Tomé. Olha que Tomé não disse nada, Jesus não estava lá. Jesus, entre aspas, que nós sabemos que ele tem uma natureza divina, e ele é onipresente, e ele sabia de tudo. Isso é aqui a prova. Jesus olha para Tomé, né? E logo disse a Tomé: vem aqui, incrédulo, põe aqui o teu dedo. Foi isso que você disse que queria? Põe aqui o teu dedo, vê aqui as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Olha como é que esse homem responde, irmão, é simplesmente extraordinário. Versículo de número 28: respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. A ressurreição de Cristo, ela impacta uma mulher que está chorando. A ressurreição de Cristo impacta os discípulos que estão com medo. A ressurreição de Cristo, ela tira da incredulidade o incrédulo, o evidencialista, aquele que diz, é só se eu pegar. E aqui a Bíblia não está validando o evidencialismo. Pelo contrário, olha o que é dito no versículo de número 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Eu não vi, irmãos, os cravos, né, os buracos aqui nas mãos de Cristo Jesus. Eu não vi as feridas, eu não vi o seu lado ferido, mas eu creio que Ele ressuscitou. Eu tenho evidência nas escrituras. Você não precisa, pastor, eu queria ter visto, eu queria ver. A escritura diz: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Feliz é de você, meu querido, nesta manhã, que tem a escritura, que vê o relato da ressurreição de Cristo e que crê nele. Amém. Bem-aventurado, feliz aquele que não viu e creu. Eu vou me limitar ao capítulo de número 20, mas eu poderia me estender com toda certeza e ver aí o que Deus faz na vida de Pedro. Deus tira a incredulidade do coração de Pedro. Deus aparece para ele. É outra evidência. Os evangelistas dão essas informações, um dá uma, outro dá outra. Mas Cristo também tira a incredulidade de Pedro. Ou na verdade, Cristo Jesus não somente tira a incredulidade, mas Cristo restaura
o ministério de Pedro. Cristo Jesus restaura o seu ministério apostólico. Aquele Pedro, o traidor, sim, Jesus o restaura. De sorte, irmãos, que eu quero finalizar aplicando o texto da seguinte maneira: qual é o tamanho da sua incredulidade que Jesus não tire ainda hoje, através da sua ressurreição? Eu pergunto para você: que ministério destruído, seja de pai, seja de mãe, seja de pastor, seja do que for, que Jesus Cristo, através da sua ressurreição, não restaure? Talvez você tenha chegado aqui acabado porque você não é um homem segundo a Escritura, você não é mãe segundo a Escritura, você tem falhado como pai, você tem falhado como pastor, você tem falhado como servo. Isso é tão fácil nós fazermos, irmãos, mas eu quero dizer para vocês que a ressurreição de Cristo tem um impacto tão abrangente que ela restaura não somente a Pedro, mas ela restaura a mim e a você de todos os nossos pecados. Amém. Irmãos, eu quero não somente olhar para esse impacto de maneira geral na vida das pessoas, mas eu queria que você entendesse o quanto a Escritura é suficiente. Está se falando aqui toda hora, a Escritura é suficiente para tratar a alma do pecador, para tratar os seus problemas. Esses problemas aqui hoje têm diversos nomes lá fora, mas a Escritura deu nomes específicos para eles e deu soluções específicas para eles. Você sabe a única solução para o medo, para a angústia, para a incredulidade, para a destruição moral, para a queda: Jesus. Não existe um comprimido que te restaure. Diante de Deus, existe um Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna e nos justificar diante do Senhor. E aí o texto, ele disse, que Jesus obviamente fez muito mais do que isso, Versículo 30, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Tem outras coisas. Isso mostra que Ele é suficiente para tudo. E Ele deixou uma Escritura suficiente para todos os problemas que nós temos. Irmão, a você que tem talvez medo de morrer, a você que perdeu um ente querido, eu quero acalentar o seu coração com a única esperança que pode nos trazer sossego e paz, a de Cristo Jesus. Pois um dia Ele vai dizer, não somente como Ele disse a Lázaro: vem Lázaro, sai do túmulo. Um dia Ele vai dizer: vem Rogério, vem Manuelita, vem você que morreu, vem, sai do túmulo, eu ordeno, deixa aí as ataduras, deixa a podridão, eu dou nova vida. Cristo Jesus enfrentou a morte. Se Ele enfrentou a morte, irmãos, não há nada que pode barrá-lo. Ele ressuscitou, Ele vive. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Amém.